comecei a trabalhar com futebol, eu notei que algo me incomodava muito. Eu contaria o passado ao falar dos ícones de cada clube e raramente eu estaria presenciando um deles. De fato, o passado do futebol era melhor. Os grandes ídolos já não estão mais em campo e cada clube ficou abraçado a um super-herói. Eu vi o Renato, mas eu não comentava. Eu vi o Zico, mas eu era criança. Eu não vi o Pelé, que é uma tristeza muito grande de quem ama o futebol. Vi o Raí, mas vi da arquibancada. Pouco me lembro do Reinaldo, do Galo, Ademir da Guia, então eu só ouvi falar. O Falcão só no finalzinho de carreira e também como torcedor. Os heróis estão em quadrinhos, quadros e livros. Nunca estavam na minha frente com a roupa de treino. O microfone ou a tela sempre pareciam saudosistas quando eu ficava diante deles para discutir futebol. A real é que eu sempre quis cobrir a lenda, poder dizer para os meus netos daqui a 40 anos como era entrevistar, assistir, reagir, criticar o maior ídolo da história de um clube. Mas eu queria da estreia até a despedida. Eu não queria um trecho, eu queria a história toda. E achei que eu fosse não ter. Que tudo o que era para acontecer tecnicamente já havia acontecido. Que o futebol não permitia mais que um jogador na década de 2010 pudesse ser o maior da história de um dos grandes. Até que eu fui no Maracanã um dia ver o Fluminense com amigos de arquibancada e notei que ali tinha uma relação em comum. Fred é distante para mim. Ele jogou em Minas, na França, e quando veio para o Rio, eu nem morava aqui ainda. Conhecia, assistia, mas eu não dimensionava. Naquele dia eu vi que havia um jogador em campo que podia errar, que quando ele gesticulava a torcida reagia conforme o seu desejo. Eu via crianças com vontade de ser ele, e um monte de gente colocando o nome dos filhos como Fred. E só assim eu percebi que não era bem um centroavante que a gente estava falando. Do Fluminense é mais fácil do que de um time médio, mas é bem mais difícil de mencionar midiaticamente do que num Flamengo, Corinthians ou Palmeiras. Fred era um nome para os paulistas, um rival para os cariocas, um ex para os mineiros e um super-herói para os tricolores. Como eu aprendi com o Marcão, Lugano e Conca, pouco importa o que o mundo acha de você. O que importa é o quanto você vale para os seus. Eu estava no Maracanã quando a torcida do Flamengo, maioria, gritou o nome do Fred, se rendendo ao ídolo rival naquele gol contra a Espanha que definiu o jogo. O segundo, inclusive. Ele fez o primeiro também. Eu vivi o drama do Cone. A imprensa paulista não tinha a dimensão do Fred e por isso menosprezava. O centroavante culpado que não recebeu uma bola quase a Copa inteira. Culpado do quê, horas? Briguei por ele. Nem o conhecia, mas briguei porque ninguém diz amar futebol e trabalhar nisso pode desqualificar o super-herói de uma torcida. Se eles o veem de capa, quem é você para dizer que ele não voa? E o tempo passou. O pegador virou santo, marido, pai. O menino do Cruzeiro virou veterano. A aposentadoria chegando, a volta ao Fluminense carimbando a sensação que eu tinha de estar perto de poder contar a história da história. Um dia ele disse que era fã do meu trabalho. Eu morri de dar risada. Porque ele não faz ideia do quanto eu sou fã de quem consegue ser eterno para milhões de pessoas. Hoje a gente se fala, não é meu amigo, mas me alimenta. Eu preciso de Freds. Eu vivo de Freds. Adoro Freds. E o Fred? Até que no almoço esse ano ele me disse que queria parar no meio do ano. E então eu entendi que talvez eu estivesse realizando o sonho de ter uma história para contar do maior ídolo da história de um clube. Mas eu tinha dúvida, sabia? E se ele não for? E se a torcida não enxergar a saída dele como eu enxergo? Quem sou eu para definir o maior ídolo deles? E veio o jogo contra o Corinthians. Jogo ganho, acabado, e o Maracanã em pé para aplaudir um reserva de luxo que rodava o seu colete. Ele entra, a torcida explode como se fosse vê-lo pela primeira vez. Talvez fosse a última. E quis a vida que a bola fosse aos pés dele e gerasse ali uma das mais lindas imagens da história do Maracanã. Um sorriso com lágrimas de um cara que já passou por tudo, das conquistas ao 7-1, é mais do que um sorriso com lágrimas. Eu podia ler. Os olhos deles diziam obrigado, as lágrimas diziam adeus, e o futebol ficava sem palavras ao dimensionar pela primeira vez a perda. O Fred vai te pegar. O Fred vai voltar. O Fred agora vai descansar. A maior coisa que um jogador pode levar do futebol é a camisa tatuada na pele para sempre. Não há milhão que pague aos 80 anos você ser parado na rua por alguém que diz você foi meu maior ídolo. Ou um jovem que dirá meu pai te adorava, relembrando um pai falecido. Dom, você é o primeiro maior da história de um clube que eu vivi a carreira. Você é um injustiçado, um superestimado, um herói sem capa, mas com manto. Ora, rico herói, foi só um jogador de futebol? Não foi não. Ou você acha que milhões de pessoas vão às lágrimas no sábado para ver um jogador de futebol entrar de férias? Ou você acha que quando um pai e um filho se abraçam no estádio por causa de um gol, o autor desse gol fez apenas um gol? Quando um clube centenário gigantesco escolhe um cara para ser seu ícone, ele é só um cara? Talvez você discorde de mim e tenha fatos para me mostrar que o maior ídolo da história do clube foi outro. Mas ainda assim, se os fatos estiverem contra mim,
azar dos fatos. Obrigado, Fred.